Beleza? Como é que vocês estão, mano? Eu tô gravando meio que em cima da hora aqui, mano, porque deu uma enrolada e eu não consegui ligar a webcam, então vamos sem câmera mesmo, beleza? Cara, o que a gente vai estudar na aula de hoje, velho? A gente vai estudar alguns conceitos bem importantes mesmo. A gente vai estudar, primeiramente, a primeira lei de Ohm. Nossa, mas ele tá horrível. Primeira lei de Ohm. Beleza? O que essa primeira lei de Ohm é, basicamente? O que aconteceu? A gente pegou um fio, aqui o meu fio, eu botei um fio aqui, ó, bonitão. Eu vou passar nele uma corrente I, beleza? Eu passando essa corrente I, o que a gente pode perceber aqui? Lembra de uma coisa, para a gente ter corrente, a gente precisa ter diferença de potencial. Lembra que a gente estudou isso? Beleza, eu tenho aqui o ponto A e tenho o ponto B. Eu posso colocar o seguinte, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B é 5 volts, por exemplo. Tá certo? Ou você pode escrever assim, ó, UAB é igual a 5 volts. Show? Maravilha. E agora, o que acontece? O que a gente tira disso daí? Se eu pegar essa minha DDP, essa DDP de 5 volts, eu vou ter uma corrente, por exemplo, de 3 amperes, tá? Só um exemplo. Isso vai depender de outras coisas também. Mas supondo que seja assim. Se eu pegar, olha bem, se eu pegar duas pilhas agora, por exemplo, e eu tivesse uma DDP nova, ao invés de ser 5, a DDP entre A e B fosse igual a 10 volts, por exemplo, a minha corrente ia ser 6 amperes. Percebe isso aqui, ó. Eu dobrei esse cara aqui. Então eu vou dobrar a minha corrente. Ou seja, percebe, se eu dividir 10, oh caramba, se eu dividir 10 por 5, vai ser a mesma coisa de eu dividir 6 por 3, que dá 2. Não é isso? O que eu posso tirar daí, tá? Ou melhor, se eu dividir, ó, perdão, fiz errado aqui. Se eu dividir, olha o azul, tá? Olha o azul. Se eu dividir 5 por 3, é a mesma coisa, tá? De eu dividir 10 por 6, tá? Se você perceber aqui, ó, é só a gente simplificar aqui por 2, ó, que dá 5, por 2 dá 3. Dá a mesma coisa que 5 sobre 3. Esses caras aqui, eles são iguais, tá? Ou seja, se eu fizer a DDP dividido pela corrente, eu vou ter um valor que é constante, tá? Como é que a gente vai definir esse valor? Se eu fizer U e dividir pela corrente, a gente vai ter um valor que a gente chama de R. O que é esse R? Nada mais é que a resistência, tá? Essa resistência, ela vai depender, por exemplo, do tipo de material que a gente está usando, ou do comprimento do fio que a gente está usando, tá? Esse cara aqui, ó, é o que a gente vai chamar de primeira lei de Ohm, tá? Beleza, rapaziada? É isso aqui. Eu gosto de decorar assim, ó. U igual a RI, tá? Eu gosto de... O vídeo deu uma cortada aqui, mas eu prefiro decorar assim, então, tá? U igual a RI. Tranquilo? Essa que é a ideia. O que a gente vai fazer agora? Vamos falar sobre esses caras, sobre isso aí que eu coloquei, ó. Essa resistência, tá? Que é esse R aí, ó. R igual a U sobre I, a gente vai chamar esse cara aqui de resistência. Tranquilo? É assim que a gente vai chamar ele. Agora, vamos estudar um negócio que é bem útil para a gente agora, tá? A gente vai estudar o que é um condutor ideal.
que é um condutor ideal? Basicamente, é um condutor sem resistência. Como assim? O que é a resistência? É basicamente a dificuldade da corrente de passar em um determinado condutor. Quanto maior a resistência, mais difícil é para a corrente passar. E se a gente tem um condutor ideal, nele a gente não vai ter resistência. Como assim? Se eu tenho aqui, por exemplo, um fio de cobre, tem uma resistência muito, muito baixa, que a gente vai considerar um fio ideal. Se eu pegar a diferença de potencial entre dois pontos, vai ser zero, tá? Vai ter o mesmo potencial, beleza? Mas veja bem, eu posso ainda ter corrente, tá? Eu posso ainda ter corrente, só que eu não vou perder potencial em nenhum momento. Então a diferença de potencial aí vai ser tipo, não vai ser exatamente zero, mas vai ser desprezível, vai ser muito, muito, muito pequena, tá bom? Outra coisa importante da gente ver aqui, a gente vai ver o conceito de interruptores, tá? Interruptor. O que é um interruptor pra gente? Basicamente, ele vai abrir nosso fio. Por exemplo, a gente tem um fio aqui, em determinado momento ele tem um negócio que é assim, ó. Depois segue. Isso daqui é o que a gente vai chamar de interruptor. Porque esse cara, a gente pode pegar ele e colocar ele aqui embaixo. Quando a gente abaixa ele aqui, ó, se você pegar ele aqui e colocar aqui embaixo, ele fecha o circuito, tá? Mas você pode levantar ou abaixar ele. Isso é um interruptor. Que é, por exemplo, que você liga para você ligar a lâmpada da sua casa. Você tem um interruptor aí, tá? Nele, quando você liga a luz, é porque você fechou o interruptor. Ou seja, você fechou o circuito, a corrente passa, você liga a lâmpada. Beleza? Isso é um interruptor. Tranquilo? Agora, gente, vamos estudar o que é um resistor, tá? O que é um resistor? Vamos lá. Resistor. O que é um resistor, rapaziada? Eu ia perguntar se vocês podem me dizer, né? Mas ninguém pode me dizer porque isso aqui é gravado. Mas, gente, basicamente, um resistor é um equipamento que tem resistência, basicamente. Percebe que condutor ideal é um condutor sem resistência. Agora, um resistor, ele é basicamente um condutor, tá? Que tem a finalidade de converter a energia elétrica que passa por ele em energia térmica. Ou seja, qual que é a função dele aqui? A função desse cara tem como função realizar o efeito Joule. Lembra o que foi o efeito Joule que a gente viu na aula nas aulas passadas? Que é basicamente eu pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica, ou seja, os elétrons vão batendo nos prótons ali, vão batendo nos componentes do fio e vão liberando energia. O resistor, a função dele é fazer isso. Ele tem como função, por exemplo, se você pega um fio de cobre, ele não tem muito efeito Joule, porque ele é um excelente condutor. Agora aqui, o resistor, ele realiza mais efeito Joule, ou seja, a função dele é esquentar. A gente vai usar ele basicamente para duas coisas, tá? Ou a gente quer o calor, ou a gente quer o calor que ele libera, ou a gente quer diminuir a DDP que chega em algum determinado equipamento, a algum certo ponto, tá? Se você tem aqui, ó, um fio. Nesse fio eu vou colocar um resistor. Olha como é que a gente representa o resistor, tá vendo? Assim que a gente representa. Aqui você vai passar com uma corrente. Se a gente está passando com uma corrente aqui,
vou pegar dois pontos, um ponto A e um ponto B. A DDP no ponto A, ou melhor, o potencial no ponto A, a gente põe em V, né, a DDP no ponto A aqui, ela vai ser maior do que a DDP no ponto B. Como assim? Quando ele passa pelo resistor, quando a corrente passa pela nossa resistência, ela perde potencial elétrico, tá? Porque a gente converte energia elétrica em energia térmica, ou seja, a gente perde potencial elétrico. Tranquilo? Essa é a função do resistor. E aí, cara, a gente vai fazer alguns estudos com ele, tá? Como assim? Vocês lembram da potência que a gente estudou anteriormente? A gente viu assim, né? A potência é igual a U vezes I. Como é que eu sei? A gente vai usar mais isso daqui aqui, ó, quando a gente quer o calor dele. Como é que a gente sabe o calor que ele vai liberar? A gente usa a potência. Como assim? A potência é igual a U vezes I. Só que a gente pode fazer isso daqui, ó. Olha bem. A gente acabou de ver essa fórmula, ó. U igual a R I. Ou seja, eu posso substituir isso daqui assim, ó. P é igual R vezes I vezes I. Olha só, substituir esse cara aqui por isso daqui. Beleza? Só tirando do parênteses, então a gente vai ficar com R, I vezes I dá I ao quadrado. Beleza? Essa é a ideia. Ou a gente pode fazer assim, ó. R é igual a U sobre I. Tá? Ou melhor, perdão. I é igual a U sobre R. E aí a gente vai substituir naquela fórmula de novo. Ó, eu cheguei nessa fórmula aqui, a alternativa, tá? Vamos chegar em outra agora. A gente tem P igual a U vezes I. Só que agora eu vou manter o U e vou trocar o I. Aí o I vai ficar como? U sobre R aqui. Beleza? Então a gente vai ter o P igual a U ao quadrado sobre R. Outra forma aqui de você achar a potência de um resistor. Ou seja, se você tem um resistor com a DDP de, sei lá, 100 volts, você consegue medir a potência que ele libera. Ou seja, você consegue calcular a potência do seu chuveiro, por exemplo, tá? Como assim? Geralmente, tá, gente, no chuveiro, você tem uma resistência lá de 10 ohms ou de 11 ohms, tá? Com essa resistência, você consegue calcular. Ó, um chuveiro que você liga no 220, a potência vai ser quanto? Vai ficar 220 ao quadrado dividido pela resistência, que é 11. Vou botar aqui, tá? Aí você consegue pegar uma potência lá de 4.400, né? Se você fizer a continha aqui, dá 4.400 watts. Ou seja, uma baita potência, né? Isso aqui no caso do chuveiro. Mas vai ter vários casos, tá? Tipo um ferro de passar, soldador, lâmpada. Tem vários e vários casos, tá? Tem chuveiro que funciona com 110 volts, tem chuveiro que funciona com 220, tá? Só que os dois podem ter a mesma potência. Como assim? Olha só. Se um chuveiro, eu acabei de mostrar com 220, né? Aí a gente tinha resistência de 11. Só que se eu quero ter aquela mesma potência de 4.400, eu vou precisar ter quanto aqui? Só que agora eu vou usar 110 volts, ao invés de usar aquele 220 que eu coloquei. Qual a resistência que eu vou ter que usar? Aí você bota aqui, ó, e calcula. Beleza? Opa, esse aqui em cima ao quadrado. Ou seja, só mudando a resistência, você consegue mudar se você vai usar o seu chuveiro a 110 volts ou a 220 volts, tá? Só mudando a resistência. Beleza, rapaziada? Seguinte, cara. Como a aula de hoje está mais corrida, eu não vou fazer exercício disso ainda, tá? Vou passar para segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, tá? O que é a segunda lei de Ohm? Segunda lei de Ohm, tá? Tô vendo aqui se eu vou fazer um exercício disso ou não.
Acho que eu vou fazer, né? Bom fazer, porque aí a gente fica tranquilo. Antes de passar para a segunda lei de Ohm, então, eu vou fazer um exercício disso aqui, tá? Vamos lá. Vou copiar um exercíciozinho aqui, ó. Vou botar aqui, exemplo. Considere uma lâmpada. Considere uma lâmpada incandescente, tá? Com as seguintes especificações. Se você usa lâmpada incandescente na sua casa, provavelmente na caixinha dela vem umas especificações assim, ó. 110 watts, ou melhor, confundi aqui, 100 watts, se você ligar em 220 volts. Esse aqui é um exemplo de lâmpada, tá? Se você pegar a lâmpada que você compra aí para sua casa, você vai ou na lâmpada ou na caixinha dela vai vir um negócio escrito assim, ó, tá? Na lâmpada que você usa aí no dia a dia. Tá. O que eu vou perguntar para vocês? Qual que é a resistência elétrica dessa lâmpada, né? Porque, como a gente já viu, lá em efeito Joule, a lâmpada funciona porque ela tem um fiozinho que esquenta muito e libera luz, certo? Ele tem um resistor ali, tá? Lá na lâmpada, eu já fiz esse desenho pra vocês, mas, nossa, que lâmpada horrível. Aqui, ó, uma lâmpada. Aí tem aquele negocinho aqui, né? Esse negocinho aqui, ó, isso aqui é um resistor. Tanto que ele esquenta muito e libera a luz, tá? Lembra que eu falei que a função do resistor é fazer efeito Joule? Ou seja, ele faz muito efeito Joule, libera muita luz e você consegue usar como lâmpada, tá? Então a gente quer saber qual que é a resistência dessa lâmpada e... eu quero saber também a potência, olha só, a potência da lâmpada se ela for ligada a 110 volts. Percebe, gente, que na especificação da lâmpada ela tem que ser ligada a 220. Mas o que acontece com a potência se ela for ligada a 110? Ou seja, se ela for ligada errada. Tá? Vamos lá, vamos fazer a letra A primeiro aqui. Como é que a gente calcula a resistência? A gente tem a potência e tem a DDP, certo? 220 volts. Ou seja, a gente consegue usar essa fórmula daqui, ó. Não consegue? Porque, ó, a gente tem a DDP, tá? E a gente tem a potência. Ou seja, a gente consegue calcular a resistência dela. Não consegue? Então vamos lá. Potência é igual a U ao quadrado sobre resistência. Vamos lá. A potência vale quanto? 100. Nossa, passando um helicóptero aqui. Espero que vocês consigam me ouvir mesmo assim, tá? Vai ser 100 watts. Não precisa botar watts não, tá? Vai ser 100. Vai ser igual. Quanto que é a DDP? É 220 ao quadrado dividido por R. Beleza? Vamos lá. Então meu R vai ser quanto? Vai ser 220 ao quadrado dividido por 100. Isso aqui, se você fizer a continha aí, tá? Ó, 22 ao quadrado dá 484. 100 sobre 100 dá 1, tá? Mas aí, se vocês tiverem dúvida na conta aí, faz na mão aí, tranquilinho, que você vai achar. Beleza? Letra B. Então, essa aqui é a resistência da lâmpada. Agora, a gente quer a potência se ela for ligada a 110 volts. Vamos lá. Vou usar a mesma fórmula. Ó. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Por quê? Agora ele quer ligar a 110 volts. Só que agora a gente tem a resistência, que vale 484. Show de bola? Essa aqui é a ideia. Ou seja, agora a gente tem que calcular
qual que é a potência dela, né? Como é que a gente vai calcular a potência? Vamos lá. A gente vai ter que fazer essa continha aqui que não é muito agradável não. Mas não tem problema, a gente faz. Ó, como é que eu vou ensinar vocês a fazer a conta, hein? Ó, aqui fica 110 vezes 110. Aqui embaixo, 484, eu acabei de fazer ali em cima, ó, que é 22 vezes 22. Então, se você simplificar, ó, 11 com aqui vai dar 2, aqui sobra 10. Se você dividir aqui por 11, só é 10 e aqui dá 2. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é 25 watts. De novo, se tiverem dúvida na continha, faz com calma aí, tá? Eu já fui simplificando aqui um pouquinho mais rápido. Olha que doideira, gente. Se você ligar a lâmpada que é de 220 volts na tensão de 110, olha isso. O que era para ser 100 watts vai estar funcionando com 25 watts. Olha isso, você dividiu por 4 a sua potência, ou seja, não vai iluminar quase nada, tá? Vai iluminar 1/4 do que iluminaria normalmente, beleza? Ou seja, não coloque a lâmpada no que não é a potência dela, porque no que não é a voltagem dela, tá? Porque dá uma diferença muito grande. E a mesma coisa o contrário, tá? Ela teria uma potência muito grande se você ligasse, por exemplo, se ela fosse de 110 e você ligasse no 220. E aí ia estragar sua lâmpada, tá? Vou colocar mais exercícios desses para vocês fazerem aí, tá? Aí vocês fazem, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar à vontade. Beleza? Vamos lá. Agora vamos passar para o próximo, que é a segunda lei de Ohm. O que é a segunda lei de Ohm, gente? A segunda lei de Ohm, a gente vai usar ela para condutor não ideal. Ou seja, se eu tiver um condutor não ideal, como é que eu calculo a resistência dele? Basicamente assim, ó. Eu sou meio ruim de desenho, mas vamos ver se dá para entender, ó. Assim. Pera aí. Vou tentar fazer aqui. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Assim. Aqui assim. Aqui assim. Dá pra ver que isso aqui é um fio? É um cilindro, tá? Não sei se dá pra ver muito bem, não. Porque eu sou meio ruim de desenho. Mas dá pra ter uma noção que isso aqui é um cilindro? Eu acho que dá, né? Ó, qual que vai ser a grande ideia aqui? O que a gente vai fazer? Deixa eu tirar essas partes pretas aqui, acho que fica mais fácil de entender assim, né? Ó. Acho que assim fica melhor. Percebe que é um cilindro oco, tá? É alguma coisa assim, ó. Tá? Não sei qual que dá pra entender melhor, mas confia em mim. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a seção transversal dele, ou seja, a área desse meu carinha aqui. Beleza? Pegando a área desse meu cidadão aqui, é A, tá? Por exemplo, você pega o fio, corta ele no meio, tá? E vê a área dessa seção transversal aí que a gente fala, tá? É basicamente, você tem sua árvore aqui, ó. Tem uma árvore aqui. Corta ela aqui no meio. E aí, você olhando ela de cima, você vai ter o quê, ó? Você vai ter o seu tronco aqui, né? Aí é essa área que você vai querer, tá? Essa área da seção transversal que a gente quer, tá? E a gente tem também o comprimento desse cara aqui, tá? O comprimento desse fio. O que a gente faz, gente? Para a gente calcular a resistência nesse condutor aqui, a resistência vai ser o quê? Vai ser ρL sobre A, tá? Tem gente que faz uma brincadeirinha infame para decorar isso aqui. Eu só falo porque as pessoas usam para decorar, que é a fórmula da rola, tá?
Perdão pela piada infame, mas as pessoas usam isso para decorar, tá? De verdade. Que é Rho, tá? Essa letrinha grega aqui é Rho, que a gente fala. Isso aqui é L sobre A. Tá? Então essa aqui é a segunda lei de Ohm. Rho L sobre A. Beleza, rapaziada? O que é esse Rho, tá? Esse Rho, qual que vai ser o valor dele? Esse cara é o que a gente vai chamar de resistividade elétrica, tá? Ele basicamente vai depender de material para material. Você está usando ferro, ferro vai ter uma resistividade. Você está usando madeira, madeira vai ter uma resistividade. Você está usando alumínio, alumínio vai ter uma resistividade, tá? Essa resistividade vai variar do material que você está usando, beleza? Então assim, fiquem sempre atentos, tá? A qual que você está usando. Você não precisa saber qual que é de cada um, tá? Ou ele vai falar no exercício, ou ele vai pedir para você calcular isso. Mas essa é a forma que você tem que saber. A resistência vai ser o Rho, que é a resistividade elétrica, vezes o comprimento do fio, dividido pela área da seção transversal do nosso fio, tá? Vamos fazer um exercício sobre isso? Vamos fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um cara que é de chuveiro aqui, que eu não vou fazer inteiro porque ele demora. Ah, não, vou fazer inteiro sim. Vou fazer inteiro porque vocês merecem. Vamos lá. Basicamente, gente, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Exemplo. A gente tem um chuveiro, tá? Com potência de 4.400 watts. Ele é alimentado por 2 fios de cobre, tá? Com a seção transversal de 4 milímetros quadrados. Beleza? A corrente nos fios é de 20 amperes. Tá bom? Beleza. Tranquilo? Aí o que eu vou pedir? Tá? Ó, a resistividade, eu vou dar resistividade também. A resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 2. E aqui a unidade, tá, de resistividade, que vai ser ômega milímetro quadrado dividido por metro, tá? Basicamente, gente, a gente vai... Essa unidade aqui é só para você não precisar mexer nas unidades que o problema te dá. Mas vamos lá. O que a gente faz, gente? Primeira coisa, vamos botar o que eu vou perguntar, né? Não coloquei. Eu quero o quê? Eu quero primeiro... calcule a resistência elétrica. R vai ser igual a quanto em 80 centímetros de fio. Aí, depois de fazer isso, eu quero calcular a potência dissipada, tá? Nesses mesmos 80 centímetros, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai calcular é o quê? A gente vai calcular a resistência. O que a gente vai usar? Ó, ele deu pra gente a resistividade, deu a seção transversal, tá? E deu o comprimento. Só que vale lembrar uma coisa, são 2 fios, tá? Então a seção transversal é como se pegasse um fio mais largo. Basicamente é isso.
Então, o que a gente vai fazer? Resistência é igual a ρ L sobre A. A resistência, então, vai ser quanto? O ρ vale 1,7 vezes 10 a menos 2. O L vale quanto? 80 centímetros. Só que esse 80 centímetros eu vou passar para metros, tá? Por que eu tenho que passar para metros? Por causa disso aqui, ó. Aqui está metros. Então aqui tem que ser metros, tá? Então, 80 centímetros dá 0,8 metros. Agora a área, gente, a área eu não preciso passar para metro cúbico, para metro quadrado, perdão. Ele deu em milímetro quadrado aqui, ó, e deu em milímetro quadrado aqui, tá? Então a gente não precisa mudar. Então vamos lá. Então, pela área de 4. Mas são 2 fios, então é 4 vezes 2. Como são 2 fios, é como se você pegasse 2 áreas, tá? Então, só fazendo essa continha aqui, vai dar quanto pra gente? Vai dar 3,4, né? Se dividir 1,7 para 2, depois você multiplica por 2. Vai dar, não vai mexer, né? Basicamente. Pera, deixa eu só... Então aqui, não, vai ser 1 mesmo, vai ser 1,7. Ou melhor, eu vou fazer assim, ó. Ao invés de eu botar 2 fios, eu vou botar um fio só, porque vai ficar menos confuso, tá? Um fio de cobre, tal. Beleza? Então aqui não vai multiplicar por 2 não, é um fio só. E aqui vai dar quanto? 3,4 vezes 10 a menos 3. Se tiver dúvida na continha, gente, faz aí com calma, tá? Unidade de resistência é sempre ohm, tá? Esqueci de falar isso aqui em cima. Aqui, ó. Esqueci de falar isso aqui em cima na primeira lei de Ohm. Mas, ó. A unidade de resistência, tá? A gente vai chamar de ohm. Ou ohm, assim, tá? Esqueci de falar antes, mas é isso aí, tá? Saibam disso. Beleza, rapaziada? Essa aqui, então, é a nossa resistência. Agora, na letra B, ele pediu o quê? A potência. A gente tem a resistência e tem a corrente. A gente tem a resistência e tem a corrente. Que fórmula que envolve os dois? Potência é R vezes I ao quadrado. Eu posso usar aquela lá que é U ao quadrado sobre R? Pode, mas a gente não sabe a DDP, tá? E a gente sabe a corrente, então faz muito mais sentido a gente usar essa. Então a resistência vai ser quanto? A resistência vai ser esse valor que a gente achou, né? 3,4 vezes 10 a menos 3. E a corrente vale 20. Vai ficar 20 ao quadrado. Fazendo as continhas aí, a gente vai achar o quê? É 13,6 watt. Beleza? Isso é a potência dissipada por esse fio, tá? Por esse fio de cobre aí. Beleza, rapaziada? Bom, passei já do tempo, ficamos por aqui hoje. E na próxima aula a gente faz mais exercício, eu vou deixar alguns para vocês fazerem também. E aí, se vocês tiverem dúvidas, é só falar comigo, beleza? Beijos e abraços, se cuidem aí. Deixa eu só parar. Fui!